Boa noite a todos, amigos, irmãos, companheiros, família SEAL. Vamos a mais uma reunião, graças a Deus, na noite de hoje. Busquemos agora a prece para recebermos as bênçãos, o amparo, para que tudo corra bem. Senhor Jesus, amigo maior de todas as horas, aqui estamos, Jesus, em nossos lares, reunidos, guardando, Senhor, essa hora para uma reflexão em torno dos teus ensinamentos. E para tal, Senhor, te pedimos as bênçãos para conseguirmos dar a qualidade devida a esse momento, sermos beneficiados pela luz e amor do teu Evangelho e termos também, Jesus, o teu amparo, a tua presença em nossos lares. Que a tua paz nos envolva, hoje e sempre. Graças a Deus. Caros amigos, hoje o tema da reflexão está no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Consolador Prometido. Vamos começar nossa reflexão buscando uma amiga do plano espiritual, Amélia Rodrigues, uma trabalhadora, nós já conhecemos de nome. Amélia Rodrigues tem vários livros. Ela dita, através de Divaldo Pereira Franco, uma obra muito rica, muito sensível, em torno da vida de Jesus, de seus ensinamentos. Então, no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos diz que Jesus estava na cidadezinha de Cafarnaum, na casa de Pedro. Era a época do ano de intenso calor. A notícia da sua presença correra de boca em boca, atraindo curiosos e sofredores que ficam na expectativa das mais singelas esperanças de socorro. As atividades naquele dia foram intensas e variadas. As queixas e dores da multidão encheram o ar. Os sarados anunciavam com alegria a saúde recuperada e nova quantidade de sofredores em desalinho chegavam expondo as suas misérias. O tumulto não cessava e os apelos e as súplicas redobravam em todas as bocas. Jesus curava, consolava as aflições. As expressões de desgosto se transformavam em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados ante a imposição das suas mãos, ou a vibração da sua voz, ou a luz dos seus olhos. Em Israel jamais se presenciara acontecimento parecido. A face de Jesus, serena, estava abatida. O cansaço se estampava no rosto suarento e sofrido. Após esses atendimentos e as meditações constantes a que Jesus se entregava, Pedro percebe os olhos de Jesus imersos em lágrimas e diz: Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, considerando os eventos felizes deste dia. Jesus lhe respondeu: Choro, Simão, de tristeza, compadecido,
pois que não me compreendeis, tu e eles, embora não espero ser entendido. No entanto, tenho piedade e os lamento. Nesse momento, recorda Jesus a Pedro. Muitos comemoram os acontecimentos, as curas, entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros, precipitados, caem na insensatez, no desequilíbrio. Outros voltam aos velhos hábitos perniciosos. Enfim, eu sei que não podeis entender, e assim será por algum tempo. Meus amigos, do que Jesus está falando? Do que os homens daquela época não podem entender? Jesus está falando da mensagem do reino de Deus nos corações dos homens. Jesus está falando de uma ordem social baseada no amor, na saúde integral, na compreensão da vida. E nessa conversa com Pedro, Jesus revela que no futuro o serviço de iluminação de consciência prosseguirá. Quando ele diz: eu sei que não podeis entender, e assim será por algum tempo. Encontramos Jesus e seus discípulos reunidos em uma ceia, como era costume dos judeus na época da Páscoa, quando celebravam a libertação do povo hebreu. Esta se torna a última ceia entre Jesus e seus discípulos, pois pouco tempo depois aconteceu a crucificação. Como de hábito, Jesus mais uma vez instrui seus discípulos. Nessa ceia, nessa reunião, há o lava-pés. Lembram do lava-pés? Aquele momento em que Jesus se coloca como servo, lavando os pés dos discípulos, ensinando que devemos proceder com humildade e atendimento às necessidades do próximo, nos colocando como servos, ensinando que o maior é o que serve mais. Nessa ceia, Jesus faz o anúncio da traição de Judas, como o anúncio do seu retorno ao Pai. Jesus ora e Jesus se despede. É nesse momento da despedida que Jesus, mais uma vez confortando os seus discípulos, revela a vinda de um Consolador, demonstrando seu amor pela humanidade e que não nos deixaria órfãos. Foi anotado por João no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, o seguinte: diz Jesus: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto. Paracleto é uma palavra de origem grega e que significa consolador. Então Jesus diz que rogará ao Pai e o Pai nos dará um outro consolador, a fim de que esteja conosco para sempre. Jesus diz, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que vos disse. Nesse momento, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que Deus enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Esta predição, meus irmãos, diz Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 17, item 37. Allan Kardec diz: esta predição é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer. Por que Jesus não disse tudo, nem mesmo para os seus apóstolos? Pela falta de compreensão deles. Algumas ideias não eram claramente definidas por eles, pelo povo em geral. As noções sobre a alma eram vagas e incompletas. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, mas como seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens podem, um dia, se tornar anjos, ou seja, espíritos puros. Para os judeus de então, o homem que cumpria a lei de Deus era recompensado com os bens terrenos, obtinha vitória sobre os inimigos. Acreditavam que as calamidades públicas eram castigo de Deus e outros entendimentos que eles tinham que seriam corrigidos com o tempo. Jesus conformou seu ensino com o estado dos homens de sua época. Não lhes deu luz completa, porque não compreenderiam, possivelmente ficariam deslumbrados, mas não esclarecidos. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Jesus prevê que não ficaria só esquecido, mas também que sua mensagem seria desvirtuada. Então, quando terá de vir esse novo revelador para restabelecer as coisas? Quando os homens tiverem adquirido as luzes necessárias para o entendimento, para a compreensão de certas partes do Evangelho, só com o auxílio, com o progresso das ciências, isso seria possível. Então seria preciso o concurso do tempo e de muitas gerações. Caso contrário, esse Consolador encontraria corações e mentes nas mesmas condições da época de Jesus, impossibilitando a obra de conscientização das almas a respeito da vida, a respeito de si mesmas, a respeito de Deus. Em sua revelação, Jesus fala
Pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Entendemos que este Consolador não pode ser uma individualidade encarnada, pois ficará eternamente conosco. Trata-se de uma doutrina soberanamente consoladora, inspirada, coordenada, assistida pelo Espírito de verdade. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino presidido pelo Espírito de verdade. Nós temos, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens assinadas pelo Espírito de verdade. Quem preside toda esse consolador. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Essas são algumas das condições, das características que revelam essa doutrina como o Consolador prometido por Jesus. Então, ele nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. E ainda, com o auxílio das novas leis que esse Consolador revela, como, por exemplo, podemos citar aqui a lei de causa e efeito. Quando dos efeitos remontamos à causa, como aconteceu na observação dos fenômenos estudados, comprovando a existência dos espíritos e sua comunicabilidade, como também dando origem à codificação da doutrina espírita. Assim procedeu Allan Kardec, dos efeitos remontando à causa. Então, com o auxílio das leis que a doutrina espírita revela, conjugadas essas leis com as que a ciência descobriu, pode-se entender o que era ininteligível e admitir o que não se acreditava, como curas, como as aparições e outros fenômenos. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. O Espiritismo revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. A vinda do Consolador tem então o poder de ampliar os horizontes do nosso entendimento, do entendimento humano, dessa forma favorecendo e até estimulando a busca pelos verdadeiros valores de libertação do espírito. Libertação que promove paz, que promove saúde, que promove alegria, segurança. Então, assim, meus irmãos, pela força moralizadora que a doutrina espírita tem, ela prepara o reinado do bem na Terra. É perguntado a Emmanuel, esse trabalhador também espiritual, esse benfeitor,
É perguntado a ele se o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. Essa pergunta e resposta estão no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Então, se pergunta a Emmanuel se o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. E ele nos diz: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas. E continua o nosso benfeitor dizendo: todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Cada uma no seu momento, né? Cada uma com seu papel, contribuindo da sua forma. E a doutrina espírita, como nos diz aqui Emmanuel, como vai contribuir como consolador prometido. A doutrina espírita vai trabalhar junto às almas por transformá-las, elevando em cada alma concepções antigas, conceitos antigos, religiosos ou de religiosidade, que impedem o avanço espiritual dessa alma, que distanciam essa alma de Deus, ou que dificultam esse relacionamento para com Deus ou para com os outros homens. Então, assim, a doutrina espírita agirá junto às almas, como esse clarão. Meus amigos, finalizando aqui a nossa reflexão, nós buscamos uma mensagem do Espírito de verdade que está, como já foi dito, no capítulo 6 do Evangelho. E nós vamos verificar nessa mensagem, como tentamos fazer nessa reflexão, a presença de Deus, a presença de Jesus junto a nós. Todo o planejamento divino sendo executado. Nós nunca estivemos sozinhos, desamparados. Sempre houve ações de iluminação, de esclarecimento, de conforto, de instrução, para que entendêssemos a vida, para que nos conhecêssemos melhor, para que nos aproximássemos de Deus através da vivência das suas leis. E para a compreensão dessas leis, um movimento grande há no mundo. Um movimento presidido por Jesus. Jesus como o mestre e como esse capitão da embarcação está no comando. Então que nós tenhamos essa certeza e busquemos o seu auxílio sempre. Nós espíritas, estudando a doutrina espírita, procurando entender melhor o Evangelho para vivê-lo e para assim termos o mais breve possível esse reino prometido por Jesus,
em nossos corações, fazendo da terra um lugar melhor, um lugar bom, onde haja segurança, onde haja ordem, onde haja justiça, onde haja paz e amor em toda a criação. Então, certos dessa presença divina, vamos à leitura desse texto. O Espírito de Verdade começa dizendo assim: Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Queridos amigos, encerrando o nosso encontro, vamos elevar nossos pensamentos a esse grande médico das nossas almas, a esse pastor que nos compreende, que nos dá tantas concessões. Agradeçamos a oportunidade e vamos pedir sempre a Jesus que nos ajude na superação das nossas dificuldades, quaisquer que sejam, que não desistamos de nós mesmos, que não desistamos da vida, que a fé, que a esperança, que a alegria sejam sempre cultivadas por nós em nós. Confiemos. E assim vamos fechando os nossos olhos, dizer a Jesus: Senhor, agradecemos por esse momento. Agradecemos, Senhor, por esse aprendizado, por essa recordação. O Senhor sabe o quanto nos distraímos, o quanto abandonamos, Senhor, coisas que acreditamos, que sabemos serem boas. Então é nesse momento de estudo, de reflexão,
quando temos certamente a Sua presença, porque estamos reunidos em Teu nome, nós agradecemos e te pedimos, Jesus, nos abençoe, nos ampare, Senhor, nos proteja de todo mal, nos ajude a olhar para frente, Jesus, a olhar para o alto. Nos ajude, Jesus, a desenvolver o amor, a humildade, a fazer da nossa vida uma vida mais simples, Senhor. Nós tantas vezes complicamos tanto. Nos ajude a ser simples, a confiar em Deus, a acreditarmos no trabalho, acreditarmos na oração. Enfim, Senhor, nos sustente por toda a humanidade. Nós te pedimos, Jesus, força, coragem, bom ânimo, Senhor, fé. Fique conosco, Jesus. Que a tua paz nos envolva. Que assim seja, graças a Deus.